Olá, estudantes do Paraná, eu sou o professor Hélio, vou acompanhar vocês hoje no tema Força Elétrica. Na aula 5 e 6, a gente discutiu bastante os conceitos de campo elétrico. Campo elétrico, relembrando, é uma grandeza vetorial, isso é, possui módulo, direção e sentido. Para calcular o campo elétrico, nós utilizamos a equação campo elétrico igual constante eletrostática vezes módulo da carga divididos pela distância que determinado ponto se encontra em relação à carga e elevado ao quadrado. Essa formulazinha aqui que já é conhecida nossa. A gente viu também que a carga elétrica é diretamente proporcional ao valor da carga. Quanto maior o valor da carga, maior o valor do campo elétrico. E também discutimos bastante que a distância em relação à carga elétrica ela é inversamente proporcional elevado ao quadrado ao campo elétrico que a gente vai ter em determinado ponto. Sabendo disso, a gente avança no conteúdo e a gente pode falar que existe, quando você tem no espaço duas cargas elétricas, uma força de interação entre elas. Essa força ela está diretamente relacionada ao campo elétrico de uma carga. Para facilitar o nosso estudo, a carga maior, que em determinada região do espaço, vai ser o que a gente vai chamar de carga fonte. E uma carga pequena, que se encontrar nas proximidades dessa carga maior, vai ser o que a gente vai chamar de carga de prova. Essa carga de prova ela vai receber as influências devido à carga maior, ou seja, ela vai sofrer atração ou repulsão, dependendo dos sinais de suas cargas. Mas, de fato, tanto a carga prova quanto a carga fonte produzem campos elétricos. E, logicamente, elas interagem ali eletricamente, havendo força de repulsão ou força de atração. Aqui nós temos a primeira equação que relaciona a força ao campo elétrico. Então veja que a força que uma das cargas vai receber vai ser igual ao valor dessa carga vezes o campo elétrico da carga fonte, da carga da região em que se encontra essa carga elétrica. Aqui temos as legendas, força vai ser força elétrica em newtons, Q vai ser carga elétrica em coulomb, e campo elétrico vai ser Newton por Coulomb a unidade. Avançando no conteúdo, a gente tem agora aqui uma carga fonte que já está posicionada numa determinada região. Essa carga fonte, ela, lógico, a gente já sabe que as linhas de campo elétrico das cargas positivas são do tipo divergentes, saem da carga elétrica. Essas linhas de campo elétrico, em alguns livros, são chamadas de linha de força elétrica, que são sinônimos. E aí, do lado dessa carga fonte, nós colocamos uma carga chamada carga de prova. Essa carga de prova receberá influências dessa carga fonte, no caso. Agora a gente vai fazer duas análises. Primeira análise, o que acontece com uma carga positiva, Q maior que zero, ao ser colocada numa região onde existe uma carga fonte do tipo positiva? O que será que vai ocorrer com essa carga elétrica? Então, repetindo aqui um exercício mental para você fazer. Se você tivesse que desenhar uma flecha em cima desse ponto, dizendo o que aconteceria com essa carga positiva. Então, para você fazer agora aí um exercício aí no seu caderno que você está acompanhando a aula, escreve aí para mim uma flecha, ou ela é para a direita, ou ela é no sentido aqui para a esquerda. Desenhe ele para mim. O que você acha que vai acontecer, que força essa carga vai receber? Tempinho para você fazer.
Então veja o que vai acontecer. Se a carga for positiva e estiver imersa numa região de carga também positiva, veja que essa carga receberá uma força para a sua direita. No caso positivo com positivo, força de repulsão, a carguinha seria repelida por essa carga fonte. Avançando no conteúdo, e agora fica bem simples, né, entender, se a carga for negativa, no caso, que força essa carga receberia da carga fonte, da carga que já se encontra em determinada região? Tempinho para você fazer. que essa carga negativa receberia uma força para a sua esquerda, sendo atraída pela carga positiva. Percebemos que, como a força depende do campo elétrico, logicamente também a força é uma grandeza do tipo vetorial, ou seja, ela tem um módulo, ela tem um valor, ela tem uma direção e um sentido. Então está aqui em destaque, a força ela é uma grandeza vetorial, ela possui módulo
direção e sentido. Tudo bem. E agora nós temos o nosso primeiro quiz. Então tente se lembrar sobre o conceito de carga-fonte e carga de prova. Nós temos agora aqui uma carga de prova positiva colocada imersa numa região de uma carga-fonte negativa. O que será que vai acontecer com essa carga de prova aqui? Vou ler com vocês o início do exercício. A figura a seguir mostra uma carga negativa Q que cria um campo elétrico ao seu redor. No ponto P, há uma carga de prova positiva Q. Então, aqui, ó, carga de prova positiva Q. Assinale a alternativa correta sobre os sentidos do campo elétrico e da força elétrica no ponto P. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, mas eu quero alertar vocês de uma coisa. A carga negativa, as linhas de campo que essa carga negativa cria são do tipo convergentes, ou seja, entram na carga. Tá? E aí você tem cargas de sinais contrários. Com isso você mata a charada. Carga fonte é a carga negativa e a carga de prova é positiva. Quero saber campo e força no ponto P. Tempinho para você resolver então.
Então, resolvendo com vocês, é importante perceber que a carga-fonte ela é negativa. Se a carga-fonte é negativa, veja que a força entre a carga negativa e a carga positiva, ela atrai a carga positiva, força para a esquerda, e também o campo é para a sua esquerda, no caso. Tá? Por quê? As duas cargas produzem campo elétrico, de fato, só que o campo preponderante nessa situação é o campo produzido pela carga-fonte, pela carga negativa. Então, no caso aqui, a resposta vai ser letra A. Os vetores campo elétrico e força elétrica têm o mesmo sentido no ponto P. Os dois aqui, no caso, estão apontados para a esquerda. Avançando no conteúdo, nós temos a seguinte exercício aqui para responder. Qual é o módulo da força elétrica exercida sobre uma carga de 2 microcoulombs quando se encontra envolvida em um campo elétrico de módulo 3 vezes 10 elevado a sexta newtons por coulombs? Então a gente vai usar a formulazinha Q, força, igual Q vezes E, como já apresentado anteriormente. Tempinho para você responder, tente lá. De novo, F igual Q vezes E, usar essa fórmula.
bem, gente. Então a gente percebe que nós temos uma carga de 2 microcoulombs e também temos um campo elétrico de 3 vezes 10 na sexta newtons por coulombs. Vamos nos recorrer à formulazinha F igual Q vezes E. Substituindo valores, nós teremos carga 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes campo 3 vezes 10 elevado a sexta. Percebam que o micro, que aparece no texto, ele representa 10 elevado a menos 6. Então, aqui a carga é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Regrinha de vezes para notação científica. Você repete o F, no caso, multiplica coeficientes entre si, 2 vezes 3, 6, repete a base 10 e soma expoente. No caso, menos 6 mais 6. Vamos fazendo o borrãozinho aqui. Menos 6 mais 6, que vai dar 0. Então, a gente tem que a força elétrica é 6 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 vale 1. Então, você vai ter 6 vezes 1, 6 newtons, a força elétrica entre essas duas cargas, no caso. Então, avançando aqui, a gente tem força 6 newtons. Da mesma forma, avançamos para o exercício número 2. Vamos aqui fazer uma leitura junto e em seguida você vai tentar fazer a 2 também. Calcule o módulo e indique direção e sentido da força elétrica sobre a carga elétrica de menos 2 microcoulombs quando imersa em um ponto de campo elétrico menos 5 vezes 10 elevado a sexta, conforme mostra a figura. Então tem aqui a carga fonte de novo e temos aqui um pontinho representando a carga pontual. Essa carga vai estar imersa dentro, ali no caso da carga fonte. Então tente fazer módulo, direção e sentido sobre essa carga elétrica. Tempinho para você fazer.
Tudo bem, gente? Então a gente vai resolver o exercício. Para o cálculo do módulo, é bem simples, bem direto, é só substituir na fórmula diretamente, mesma equação utilizada no exercício anterior, força igual a carga vezes campo. Então a gente vai ter que a força vai ser igual ao valor da carga trazido no enunciado, menos 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o valor do campo elétrico, que é menos 5 vezes 10 elevado a sexta Newton por coulombs. Substituiu certinho o valor na fórmula, né? E agora a gente usa regrinhas de notação científica. Regrinha de sinal primeiro menos com menos mais, não precisa pôr, mas vamos enfatizar aqui, a resposta vai ser positiva. E agora aplica notação científica, coeficiente vezes coeficiente, 2 vezes 5, 10. Repete a base 10 e soma o expoente. Menos 6 mais 6, no caso, dá 0. Então, finalizando a continha aqui, a gente vai ter 10 elevado a 0, que é 1. 10 vezes 1, 10 newtons seria a força sentida pela carga ali no caso. Ótimo. Conseguimos determinar, com essa análise, o módulo da força recebida pela carga pontual. Falta fazer a análise da direção e sentido. Como que vai ser essa flechinha que a gente vai pôr nesse ponto P? Então veja, gente, se a carga ela é do tipo negativa, menos 2 microcoulombs, e a carga-fonte também é negativa, você vai ter, no caso, uma força de repulsão entre essas cargas elétricas. Então a direção e o sentido da força elétrica sobre essa pequena carga será para a direita. Vamos ver como é que vai ficar então a nossa resposta. A força vai ser para a direita, direção e sentido dado por essa flecha, e a força, valor 10 newtons. Avançando no conteúdo, nós temos agora uma dedução matemática bem simples. Veja que a força elétrica é dada pela equação carga vezes campo. Esse campo é o campo da carga-fonte. Porém, esse campo elétrico aqui, a gente já estudou nas aulas 5 e 6, campo elétrico é dado pela equação K, módulo de Q, dividido por D quadrado. O que a gente pode fazer agora é misturar essas duas equações. No lugar de E, a gente põe KQ sobre D quadrado. E olha o que a gente obtém. Obtemos, misturando as duas equações, a força elétrica, no caso, que depende das duas cargas agora. Força elétrica é igual a constante eletrostática vezes carga maior vezes módulo da carga menor, divididos pela distância elevada ao quadrado entre essas duas cargas. Essa lei é chamada lei de Coulomb. É uma outra forma de analisar a interação elétrica, a força elétrica entre duas cargas elétricas. Com isso, nós chegamos no nosso exercício numérico. Então, tempinho para você, tenta ler você mesmo, retira valores e utiliza. Então, rapidinho ali, anota no caderno a formulazinha, a lei de Coulomb. Anota ali, F igual a K, Q sobre D quadrado. Anota ali bonitinho, anotou? Rapidinho ali, anotou? Beleza. Anotou a lei de Coulomb. Agora vai ficar parado aqui na tela o exercício. Você tenta ler e relaciona os valores com aquela lei de Coulomb, no caso. Já já eu volto a responder junto com você.
Muito bem. Então aqui já está separado os valores que apareceram no enunciado. Constante eletrostática 9 vezes 10 a nona, unidades SI. Carga, primeira carga que eu vou chamar de Qzão, 4 vezes 10 elevado a menos 16 coulombs. Qzinho, 6 vezes 10 elevado a menos 16 coulombs. E distância, 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Uma vez separados esses valores, o próximo passo é substituir esses valores na equação corretamente. Então vamos lá. Força é o que a gente quer saber, repete, e aqui você substitui. K, 9 vezes 10 elevado a nona, 9 vezes 10 elevado a nona, vezes valor da carga, carga 1 no caso, 4 vezes 10 elevado a menos 16, 4 vezes 10 elevado a menos 16, 16, vezes o valor da segunda carga, 6 vezes 10 elevado a menos 16. 6 vezes 10 elevado a menos 16. Tudo isso divididos por distância elevada ao quadrado. No caso, 3 vezes 10 elevado a menos 9. 3 vezes 10 elevado a menos 9. Tudo isso daqui elevado ao quadrado. Veja como que vai ficar a nossa força agora. Primeiramente, antes de entrar nas regras de notação científica, vamos somente resolver esse elevado ao quadrado. A parte de cima eu vou repetir inteiramente. Então fica 9 vezes 10 elevado a nona, vezes 4 vezes 10 elevado a menos 16, vezes 6 vezes 10 elevado a menos 16, e tudo isso divididos por... Agora sim, faz 3 elevado ao quadrado, 9, repete a base 10 e multiplica expoente. Menos 9 vezes 2, menos 18. Pronto, chegamos aqui na nossa quarta linha do exercício. Aqui nós vamos aplicar regrinhas de notação científica. A gente tem que também ter uma espécie de uma... A gente tem que bater o olho e já observar que a gente tem o número 9 em cima e embaixo. Então, como tem 9 em cima e embaixo, a gente pode dividir 9 por 9. Se cancela, dá 1, ele já não faz parte do cálculo, isso vai nos facilitar um pouquinho a resolução. Só vai sobrar na parte de cima dois coeficientes para serem multiplicados, no caso 4 vezes 6, 24. 24. E agora sobraram, para nossa análise, vários expoentes, vários base 10 com expoentes. A gente vai fazer aqui, somar os expoentes da parte de cima e diminuir pelo expoente da parte de baixo. Vou fazer tudo isso no borrão aqui para ficar mais fácil de entender. Veja só, 9 mais menos 16, mais menos 16. Fazendo no borrãozinho aqui, 9 mais menos 16, mais menos 16. Então, a gente vai ter 9 mais com menos, menos, mais com menos, menos. Fazendo todas essas contas aqui, 9 menos 16 vai dar menos 7. Menos 7 menos 16, menos 23. Muito bem, então esse expoente aqui, na parte de cima nós teremos 10 elevado a menos 23. Tudo isso divididos por 10 elevado a menos 18. Finalmente, para terminar a conta, a gente tem que fazer apenas a regrinha da notação científica, número de cima aqui, expoente de cima, menos o expoente de baixo. Menos 23, menos 18. Vamos fazer no borrãozinho também aqui para entender isso aí. Vou chegar na resposta. Então fica menos 23, que é o número de cima, menos o número de baixo, que é menos 18. Então, teremos menos 23, menos com menos mais 18, que dá, no caso, menos 5. Então, aqui a gente vai ter força igual 24 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Positivo ou negativo aqui? Negativo, tá certo? Newtons. Bem, 24 vezes 10 elevado a menos 5 newtons.
Podemos acertar a vírgula, porque esse 24 é uma forma não usual da notação científica. Na notação científica, esse número geralmente fica entre 1 e 10. Para fazer esse ajuste, a gente pega e passa a vírgula uma casa para a esquerda. Vamos passar aqui uma casa para a esquerda, apagar o nosso borrão. O 24 a gente sabe que ele pode pôr uma vírgula aqui no final, então a gente vai ter 2,4, repete a base 10 e soma expoente. Menos 5 mais 1, menos 4 newtons. Essa seria a resposta. 2,4 vezes 10 elevado a menos 4 newtons. Então vamos ver aqui. 2,4 vezes 10 elevado a menos 4 newtons. Tudo bem, resolvendo com vocês. De acordo com a lei de Coulomb, assinale a alternativa correta, letra A. A força de interação entre duas cargas elétricas é proporcional à massa que elas possuem? Resposta não. A força elétrica depende da carga e não da massa entre essas, da massa das cargas, no caso. Vamos para a letra B. A força elétrica entre duas cargas independe da distância entre elas? Depende. A força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância em que essas cargas se encontram. Então, letra B errada também. Vamos para a letra C agora. Letra C. A força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto entre essas cargas. Correto, né? A lei de Coulomb, ela diz que a força ela é proporcional ao produto das cargas elétricas e inversamente proporcional à distância em que elas se encontram. Resposta certa, letra C. Então, vou fazer um resumo do que a gente viu nessa aula número 7. Então, resumindo, a força elétrica ocorre por meio do campo elétrico. Ela é uma grandeza do tipo vetorial, ou seja, ela necessita além de módulo, direção e sentido para caracterizá-la. O módulo da força elétrica pode ser obtido pelas seguintes equações. Força sobre uma carga de prova é igual ao valor da carga de prova vezes o campo elétrico da carga-fonte, ou ainda pela lei de Coulomb, que diz que a força é diretamente proporcional aos módulos das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância em que elas se encontram. E por hoje é isso, gente. Até a próxima aula. Valeu!